E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É com muita alegria que eu entrego mais esse vídeo aqui para o YouTube. Espero que chegue no momento certo aí na sua vida, que seja de contribuição para a tua caminhada e que, se assim for, você possa compartilhá-lo com mais pessoas, para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. E já quero dar as boas-vindas a você que está aqui no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não é por acaso que você está aqui. Eu sou Grace Saliba, sou terapeuta sistêmica integrativa e o meu trabalho é direcionado para os cristãos que desejam unir consciência e fé na sua vida, né? A fim de que eles possam, unindo a consciência e a fé, viver segundo os propósitos de Deus. Então, se você também tem esse objetivo, se essa proposta do canal é para você, já aproveita agora, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sino na opção todas para que você possa receber mais conteúdos como esse, ok? Hoje, conforme prometido no último vídeo, eu sigo falando sobre a raiz de todo sofrimento na nossa vida. Afinal de contas, por que é que a gente sofre tanto? A maior parte do nosso sofrimento vem dos nossos próprios pecados e incongruências. Deus veio para nos dar vida plena e abundante, mas por que é que, apesar disso, nós continuamos sofrendo, nós não acessamos essa paz interior, essa vida plena e abundante? É simples, Ele quer nos dar isso, mas isso tem um preço a ser pago, né? Existe um preço e o preço se chama obediência. É uma palavrinha que muitos querem sair correndo quando escutam, mas essa é a verdade aqui. Eu tô jogando limpo com você. Você estará no centro do coração de Deus quando você decidir de todo o seu coração começar a obedecê-lo, obedecer os seus mandamentos. Parece uma coisa fácil, muitos cristãos conhecem os mandamentos de Deus, mas mesmo conhecendo, tem uma vida regada de sofrimento. O que está acontecendo aqui? Porque a gente conhece os mandamentos, mas a gente tem muita dificuldade de vivenciá-los na nossa vida. Eu diria que a palavrinha-chave dessa dificuldade de viver os mandamentos de Deus se chama renúncia. Gente, para viver os mandamentos de Deus, para viver a vontade de Deus para tua vida, para viver o propósito de Deus na tua vida, você precisa renunciar à tua própria vontade. Muitas vezes a nossa vontade não está de acordo com a vontade de Deus para nossa vida. E é impossível eu agradar o meu umbigo e ao mesmo tempo agradar a Deus. Porque enquanto eu não abro mão de que eu sei o que é melhor para mim, enquanto eu não me rendo à vontade soberana desse meu Deus, desse meu Criador, eu vou continuar lutando e eu vou continuar sofrendo e eu vou continuar querendo caminhar por essa vida na contramão, né? Contra a correnteza do rio, contra a vontade de Deus. Eu vou estar forçando situações e mais situações na minha vida. E tudo que a gente força traz sofrimento. Talvez, gente, nesse momento você esteja se perguntando, mas Grace, eu faço tudo que Deus manda. Eu cumpro os mandamentos de Deus na minha vida. Calma, eu já fui essa pessoa que também pegava lá o checklist dos mandamentos e falava tá, eu tô fazendo tudo direitinho, eu tô cumprindo minha obrigação, faço tudo bonitinho. E por que cargas d'água eu vivi 15 anos, 16 anos em depressão profunda e eu não entendia o que é que eu tava fazendo de errado. Até que um dia eu fui me sondar, eu queria me sondar, minha oração era, Senhor, me revela o que eu tô fazendo de errado, né? Na minha cabeça, eu fazia tudo certo, eu tava ali, era correta, era honesta, fazia... Então, mas eu não colhia os frutos. Havia algo que não estava se encaixando. E um dia eu despertei para esse algo, e é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui. Eu despertei para as pequenas coisas, para as pequenas renúncias, para os pequenos desvios de conduta que a gente insiste em praticar e que muitas vezes passam batido na nossa vida. Então, no vídeo anterior, eu fiz um vídeo inteirinho falando sobre o orgulho, né? Eu fiz um vídeo especialmente para o orgulho porque eu acho que ele é o mais camuflado, o mais disfarçado, que as pessoas menos têm
consciência dele é o orgulho. Hoje eu vou falar dos demais desvios de conduta que a gente tem no dia a dia e que sim, eles parecem pequenos, mas eles não são. Eles são chamados de pecados capitais, e capitais vêm de cabeça, porque eles são o chefe, eles são a cabeça, ou melhor, eles são a raiz, porque é deles que provém os outros vícios, os outros hábitos e os outros pecados maiores. Então hoje eu vou falar desses outros, porque eu despertei um dia para isso e percebi que sim, eu fazia a vontade de Deus nas grandes coisas, nos grandes mandamentos, mas eu pecava e falhava muito nas pequenas coisas. E, gente, elas são pequenas, mas elas são hiperacumulativas, porque elas são pequenas, mas elas estão presentes todos os dias, centenas de vezes no nosso dia. Então, de grão em grão, de pouco em pouco, a minha alma se corroía. Embora eu estivesse perto de Deus, eu também estava longe. Embora eu quisesse a vontade dele, eu também queria a minha. E existia algo ali que não estava se encaixando. Esse algo que não estava me permitindo colher os frutos do Espírito Santo na minha vida. Não estavam me impedindo de caminhar para frente. Você que já tem uma caminhada cristã, que já tem uma caminhada com Deus, sabe disso, ou pelo menos já ouviu falar, que Deus não gosta de nada pela metade. E a verdade é que eu estava vivendo assim. Eu queria a vontade dele, mas eu também queria a minha. Eu queria fazer as coisas que ele me pedia, mas eu também queria fazer aquilo que era a minha vontade. Então, assim, era uma entrega pela metade, era uma confiança pela metade, era uma rendição pela metade. E isso, gente, não agrada a Deus. Hoje, o meu convite para você nesse vídeo é que você possa também fazer esse movimento na tua vida. É que você possa voltar o teu olhar para essas pequenas coisas que podem estar corroendo a tua alma. Eu falo que essas pequenas coisas, elas parecem cupim, né? Elas comem a nossa alma, elas corroem o nosso espírito, elas nos afastam de Deus sem que a gente perceba, sem dar sinal, né? Quando você vai ver, já tá oco, já tá longe, já tá frio, né? Então que a gente possa voltar o nosso olhar para as pequenas coisas do dia a dia, porque afinal de contas, a gente faz muito, isso tá muito mais presente na nossa vida do que os grandes pecados. E também a gente não pode esquecer que a gente está aqui para um processo de santificação, que significa um processo de santificação, chegarmos cada vez mais perto de Deus, estarmos cada vez mais próximos, sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Esse processo, ele não acontece sem que a gente cultive virtudes, né? Os grandes santos da história foram santos porque cultivaram virtudes. Não foram santos porque nunca pecaram, não, mas porque cultivaram virtudes ao invés de cultivar os hábitos, os maus hábitos que nos levam a essas desvirtudes, a esses maus caminhos, a essas más condutas que recheiam o nosso dia a dia. Então eu vou começar aqui falando da avareza. Gente, a avareza é aquela pessoa que vive muito apegada aos bens materiais, né? Tudo que é bem material, tudo que o dinheiro compra, né? Tudo que pode ser adquirido pelo dinheiro é muito valorizado. Uma pessoa vive a vida inteira trabalhando, se matando de trabalhar, porque o objetivo dela é ter, comprar, possuir, ter, né? Então, quando o seu olhar está muito voltado para o ter, esse é um sinal de alerta de que a avareza pode estar aí corroendo o teu relacionamento com Deus. O dinheiro e tudo que o dinheiro pode comprar está em jogo aqui. Então, quanto mais eu ganho, melhor. Quanto mais eu tenho, melhor. Gente, como a gente combate a avareza, né? Vou dar aqui 2 dicas, assim, muito importantes e que para mim fizeram, assim, muito sentido. A primeira é prática da caridade, né? Então, a gente precisa cultivar as virtudes. Quais virtudes? Da caridade. E a caridade, não quero que você se remeta só a dinheiro. É dinheiro também, é uma doação financeira também, é o dízimo também, é em favor, né, é ajudar financeiramente os que não têm condições também. Mas a caridade também é doação de serviço, também é doação de tempo, também é doação de ouvido, de disponibilidade, de olhar, de atenção, tá bom? E a segunda é o desapego, a prática do desapego.
nós precisamos ter em mente e nunca se esquecer de que nada, absolutamente nada nesse mundo é nosso. A gente enche a boca para falar, né, das coisas que a gente conquistou, e não só de coisas, a gente também enche a boca para falar meu pai, meu filho, meu marido, como se a gente também tivesse posse de pessoas. Gente, nós não temos posses nem de coisas e nem de pessoas, tudo aqui é temporário, nós viemos sozinhos aqui com a graça de Deus e nós partiremos também sozinhos. Então essa prática do desapego também é uma forma da gente olhar que nada é meu. E se você parar para pensar, nem a tua vida é tua, porque alguém te deu vida, alguém disse sim para você, alguém te criou, e esse alguém que te criou para um propósito definido. Né? Então você tem liberdade, ok? Você pode fazer o que você quiser com a tua liberdade, mas você foi criado por um propósito específico. Então, se você analisar a fundo, nem a tua vida é tua. Por isso que Deus fala que a gente não pode tirar a nossa vida, nem a nossa vida é nossa. Ele nos deu e Ele tira. Bom, gente, o segundo que eu trago aqui é a luxúria. A luxúria também é um apego, mas agora é aos prazeres carnais, não é às coisas materiais, mas aos prazeres carnais. Gente, o cultivo da virtude, né, para combater a luxúria na nossa vida é a prática da castidade. Gente, uma vez eu ouvi um padre muito famoso aqui no YouTube, que fala muito sobre confissão, e ele estava falando que um dos pecados mais confessados é contra a castidade. Gente, a castidade, os pecados contra a castidade, as impurezas sexuais de todos os tipos, elas são a grande pedra de tropeço da vida de muitos cristãos. E esse pecado é o que mais reincide na vida dos cristãos e eu acredito que de todo mundo. O que é reincide? A gente confessa, a gente faz de novo. A gente confessa, a gente faz de novo. Então, gente, isso é um papo longo, daria muitos temas, tem muitos vieses, mas assim, 2 dicas rápidas, se você identifica que esse é o seu caso. Gente, o primeiro, aprofunde-se na catequese, aprofunde-se no conhecimento da palavra de Deus, aprofunde-se na sua fé. Hoje a gente é cristão porque a gente é cristão, mas a gente nem sabe direito no que a gente crê, nem por que a gente crê. A gente mal conhece os mandamentos e quando conhece, nem sabe. Muitas vezes a gente olha para um mandamento e fala, mas isso não faz sentido, não é assim? Então a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer e se aprofundar, né? Nada do que Deus pede para nós é algo sem sentido. Somos nós que ainda não encontramos o sentido, falta conhecimento para nós. A gente pode ir atrás disso, né? Mas tudo o que Deus orientou a gente para fazer na vida é para o nosso próprio bem. E se a gente ainda não enxergou isso, a gente precisa estudar um pouquinho mais. A segunda dica aqui é que a gente preste atenção nos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são a porta de entrada das nossas atitudes. Então, aquilo que eu faço ou deixo de fazer, quem determinou foi o meu pensamento que veio antes disso. O que é que você anda pensando sobre essas coisas? Né? Então preste atenção aos seus pensamentos, isso é bíblico, né? A Bíblia traz lá, acho que em Provérbios, fala assim que tudo nasce no nosso pensamento. Os nossos maus caminhos nascem no nosso pensamento, a nossa santificação começa no nosso pensamento. Terceiro que eu trago aqui é a ira. Gente, a ira é a concessão, é o consentimento que nós damos para a raiva desmedida, para a raiva fora do controle. Sabe aquelas pessoas que vira e mexe estão se arrependendo e sofrendo e falando assim, eu estava com muita raiva e acabei fazendo besteira? É quando a raiva toma conta de nós e a raiva determina as nossas atitudes. Nós estamos nos deixando levar por uma emoção que está nos cegando e tomando conta de nós. Gente, nós somos seres racionais, nós precisamos pensar antes de agir, nós precisamos ter o controle. E não é controle, né? Mas o gerenciamento das nossas emoções. É normal sentir raiva, mas quando a raiva escapa do nosso controle, quando a gente não gerencia mais, quando ela toma conta da gente, isso já é um desvio da nossa conduta, né? Então a gente precisa olhar para isso e cultivar a paciência. Aqui a paciência é fundamental, gente. As pessoas que querem
resolver tudo na hora da raiva, no fundo elas estão dizendo, eu tô com pressa para resolver isso. Eu preciso resolver isso agora, né? Então, a gente precisa cultivar a paciência. Todos os problemas se resolvem, mas nem todos vão se resolver no momento que você quer, na hora que você quer ou do jeito que você quer. Espere o momento certo de falar, de agir, né? Então, paciência é a palavra-chave aqui. O quinto que eu trago aqui é a inveja. Gente, quantas e quantas pessoas sofrem todos os dias porque elas estão se comparando. Elas se comparam com outras pessoas. Elas se sentem melhores ou piores, normalmente piores, mas se sentir melhor também causa sofrimento. A gente se compara muito e isso gera essa inveja. Gente, vários vídeos eu tenho reiterado várias e várias vezes que todo tipo de comparação, mais, menos, melhor, pior, mais certo, menos certo, todo tipo de comparação é nocivo para nossa vida. Todo tipo de comparação é, no fundo, um julgamento, né? É você ocupar a cadeira de Deus e falar, agora eu julgo. Agora eu sei o que é melhor, o que é pior, o que é mais, o que é menos. Então, se você tiver que se comparar com alguém, por favor, se compare somente com você mesmo, no dia de ontem, na semana passada, no ano passado. Quando você olha para a vida o ano passado, você diria que hoje você é uma pessoa melhor do que aquela do ano passado? Se a sua resposta for sim, continue nesse caminho. Você só precisa se superar, se melhorar a cada dia. Você não precisa ser melhor do que ninguém. E outra coisa, o excesso de comparação na nossa vida gera ingratidão. Por quê? Porque a gente só olha para a falta, a gente só olha para aquilo que está faltando na nossa vida. A gente não olha para aquilo que a gente tem, a gente não volta o nosso olhar para os nossos dons, talentos, para as nossas capacidades que Deus nos deu. A gente está sempre olhando para a grama do vizinho. E esse olhar treina a gente, é um olhar de escassez, é um olhar para a falta. Né? Eu não olho muito para o que eu tenho, eu olho mais para aquilo que eu não tenho. E isso gera muita ingratidão nos nossos corações. E eu não preciso nem falar o quanto a ingratidão nos afasta de Deus, né? Bora lá pro último. O sexto que eu trago aqui é a preguiça. Gente, preguiça é quando eu me rendo à falta de vontade, né? Eu me entrego. Da onde vem essa falta de vontade? Por que as pessoas perdem a vontade? Aqui a gente está falando de novo de vontade. É quando elas estão em conflito entre a vontade delas e a vontade de Deus. Quando elas sabem o que tem que fazer, mas a vontade delas é fazer o oposto. Então, esse conflito, eu não consigo fazer o que eu devo fazer, mas eu também não consigo fazer a minha vontade. E aí, o que eu faço? Eu não faço nada. Eu me rendo ao não fazer nada, né? Então, aquela pessoa que ou quer tudo do jeito dela, ou não vou mais brincar, né? Não quero mais brincar. Então, há um conflito de interesses aí, né? Quando você está sofrendo pela falta de vontade de fazer as coisas, se pergunte o que é que você realmente gostaria de estar fazendo. Mas, por algum motivo, você acha que você não tem que fazer ou não deve fazer isso. E o que é que você deveria, então, fazer que por algum motivo você não está fazendo? Então, você nem atende ao seu umbigo, nem atende ao seu propósito. Então, você fica perdida aí no meio do caminho e fala, então não faço nada. Ah, aquela coisa, na dúvida, não faço nada? É isso. O reflexo de tudo isso é uma pessoa cada vez mais desanimada, cada vez mais sem ânimo. Aquela pessoa que não tem vontade de nada, ela está se deleitando na preguiça, gente. Quem nunca, né? Mas tem gente que se deleita nisso todos os dias, né? E isso, você pode combater isso com a prática da diligência, né? Faça uma rotina saudável, faça uma rotina blindada, construa hábitos que vão te levar para o teu propósito, sabe? Que vão te edificar como pessoa. E vigia sobretudo os teus atos, sabe, gente? A gente precisa vigiar os pensamentos, mas a gente também precisa olhar o que é que a gente está fazendo. Às vezes a gente não identifica o pensamento, mas a nossa ação denuncia um pensamento nosso que talvez esteja inconsciente ou esteja passando batido. Né? Então vigie os teus atos, gente. A criança, ela pensa assim, já que eu não consigo fazer o que eu quero, eu não faço nada.
O adulto, ele pensa, eu faço aquilo que eu escolhi fazer, né? Então requer um pouco de maturidade e de diligência sobre os nossos atos. Certo, pessoal? Missão cumprida aqui, falamos dos 7 pecados capitais, falamos da importância da gente se blindar, blindar o nosso vaso de confiança, blindar a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, para que a gente tenha uma conduta cada vez mais agradável aos olhos de Deus e que a gente possa colher os frutos do Espírito Santo. O primeiro fruto, a paz interior. Claro, gente, eu não vou deixar vocês com esse abacaxi na mão. Talvez você nesse momento esteja falando, eu me identifiquei com todos. Todos estão presentes na minha vida e podem sim estar em maior ou menor grau. Sempre tem um deles que está assaltando aos teus olhos, que está te causando mais sofrimento do que os outros. Então, não olhe, nossa, tudo errado. Não, pegue aquele que você já sabe, porque o Espírito Santo, ele acusa a gente, né? Ele traz isso para nossa consciência. Aquele que mais está prevalecendo, comece a focar em comece a trabalhar esse na sua vida, comece a cultivar a virtude necessária para combater este mau caminho na sua vida. E a gente vai dando um passo por vez, né? A gente vai subindo um degrau por vez. Agora eu vou te dar 3 armas muito poderosas para que você possa combater qualquer um desses maus caminhos. Qualquer um desses pecados pode ser combatido com essas 3 armas poderosas, gente. A primeira é o conhecimento da palavra de Deus. Não há nada melhor pra gente do que a gente se integrar, do que a gente tomar posse daquilo que Deus desejou, daquilo que Deus desenhou pra gente. A gente não foi criado de uma explosão, a gente tem um propósito aqui na vida, a gente não nasceu à toa, a gente não tá aqui a passeio, gente. Então conhecer a palavra de Deus é algo muito importante. Segunda coisa aqui, passar tempo com Deus, passar mais tempo na presença de Deus, passar mais tempo em oração, aprender a orar com fé, sabe? Aprender a orar com gratidão, tá? Com o coração aberto, disponível. E, gente, qualquer relacionamento só se constrói, só amadurece, se fortalece com o tempo junto. E o terceiro e último aqui que eu trago, super poderoso, gente, para qualquer um desses. Vocês viram que todos eles estão falando ou de apego, estão falando de vontade, é a minha vontade, a vontade do outro, é o meu apego às coisas, às pessoas. E tudo isso pode ser combatido com a prática do jejum. Gente, o jejum é maravilhoso. O jejum nada mais é. Tem gente, eu já peguei cristão falando assim, mas Deus não quer jejum, porque Deus não quer sacrifício. Você acha que Deus se alegra porque você deixou de comer algo, deixou de fazer algo? Deus quer que você coma de tudo, seja feliz e faça tudo. Gente, por isso que a gente precisa se aprofundar nos conhecimentos da palavra de Deus. O jejum não é para agradar a Deus. O jejum é para você dominar o teu próprio corpo, a tua própria vontade. O jejum é para você dizer para si mesmo, eu mando aqui, né? Como que eu domino a minha vontade? Como eu domino a minha carne? E a Bíblia traz isso claro, essa militância entre carne e espírito. Né? Isso é uma guerra interna constante em nós. Mas a gente precisa combater isso, a gente precisa criar recursos para isso. E o jejum, gente, ele fortalece o nosso espírito, ele faz a gente ter controle sobre a nossa vontade. Por que domar a nossa vontade? Porque existe uma vontade mais soberana, mais importante que está em jogo aqui. Né? A gente não nasceu para satisfazer o nosso umbigo, existe algo maior que tudo isso. Então, a gente precisa caminhar o caminho. Gente, espero que esse vídeo tenha feito sentido, tenha chegado aí no momento bom na tua vida, que essas palavras e essa orientação agreguem para a tua vida. Agradeço imensamente pela sua disponibilidade de tempo. Deus abençoe o seu tempo de procurar saber, de procurar crescer na fé. Né? Regue essas suas sementes, essa sua sede de conhecimento, de se melhorar como pessoa e que a gente possa crescer junto e continuar essa caminhada. Gratidão imensa e até a próxima.